sou bonito, sério. Eu sou tipo, muito feio. Jeans apertado, preto, botas gigante, cabelo super lambido, roupas pretas. Essa era a moda e a subcultura mais odiada da história, que quem viveu os anos 2000 estava mais do que acostumado. Se não fazia parte da onda. Mas, hoje em dia a gente não vê mais, porque os emos morreram, porque eles eram tão odiados a ponto de crimes de ódio serem feitos contra eles, e, principalmente, o que é esse possível novo renascimento. Hoje vamos ver a ascensão, queda e a ascensão de novo dos emos. Bom, primeiramente vamos relembrar a estética dos emo dos anos 2000. Primeiramente, aquele cabelo grande, preto, liso e lambido pra caralho, cobrindo o rosto. Infelizmente eu já tive cabelo assim, não sinto nem orgulho disso. Eu não sabia nem o que era os emos, eu só achava legal franja lambida quando criança. Felizmente hoje meu cabelo ficou cacheado, por nenhum motivo, mas vitória aí. Só que, além dos cortes de cabelo excêntricos cobrindo o rosto todo e a visão do indivíduo, tínhamos também as calças jeans femininas apertadas preta, aquela camisa da sua banda emo favorita preta, pras meninas uma saia preta, maquiagens pesadas nos olhos até os meninos, o tênis Vans ou Converse All Stars ou qualquer tênis de skatista preto, e pras meninas também botas gigantes pretas, um piercing ali aqui, e pra finalizar as luvas, repitam comigo crianças, preta. E bom, emos e música são conceitos muito interligados, tem toda a questão das bandas, e isso está associado desde a origem do emo, que vem diretamente da cena underground do punk dos anos 80 e 90, e a origem, por mais que você pense o contrário, é algo além do que só jovem ficando depressivo depois dos anos 2000 por causa de tecnologia e querendo chamar a atenção do mundo romantizando essa depressão. É a origem um pouco mais profunda do que isso. Basicamente, entre os anos 70 e 80 por aí, a cena do hardcore punk era basicamente associada a violência, vandalismo, skinheads, esse tipo de coisa. Vocês até devem conhecer o termo roda punk, e digamos que não é uma das coisas menos violentas que existem. Literalmente os skinheads iam no show só pra brigar. Só que aí aconteceu um negócio chamado de Revolution Summer em 1985, o que mudou o cenário do punk na época e ia contra essa violência e essas outras partes da cultura problemática que surgiu nesses concertos. E perdão qualquer erro aí, eu não sou muito fã da cena punk, qualquer erro por favor me corrija aí nos comentários, mas foi dessa revolução que surgiu o gênero emotioncore, ou abreviando emo, na capital dos Estados Unidos, Washington DC. O gênero fugia dos temas políticos das letras que tinham antes e dos sons mais pesados, tinha maior ênfase em temas justamente mais sentimentais e introspectivos, desilusões amorosas, problemas pessoais. A banda dessa época, que é considerada pai dos emos, é a Rites of Springs, e assim surgiu o emo ou emocore. Esses gêneros foram saindo da capital dos Estados Unidos e indo para outros estados também, e cada vez mais conectando seus fãs com suas letras que pareciam entender e conversar com seus problemas mais profundos. Acho que um dos pontos chaves é o conceito do excluído social, da famosa pária social, o sentimento de não pertencimento à sociedade, e não importa se você sofreu bullying ou não, se você se fudeu ou não, se você é uma pessoa com boas habilidades sociais ou não, em algum grau você com certeza tem essa porra, e se não tiver, já teve, então dá pra conquistar muita gente com esse conceito. Só que esse negócio só foi chegar no nível que vimos de verdade nos anos 2000, e essa cultura que antes era algo só underground, só dos Estados Unidos, iria virar mainstream e conquistar o mundo todo. E como quando 3 bandas ficaram absurdamente famosas com sua estética e atitude: Fall Out Boy, My Chemical Romance e Panic! At the Disco, a santa trinidade dos emos. Essas 3 bandas simplesmente dominaram todo o mainstream nessa época, e muitas músicas que hoje são considerados emos são dessas 3 bandas. Não é que nem as undergrounds, elas foram muito além, influenciaram muito essa estética visual dos emos que a gente conhece hoje em dia. Do nada, todos os jovens estavam agindo e se vestindo do mesmo jeito e escutando essas bandas, e provavelmente sofrendo bullying. Essa estética aparecia em filmes, revistas, simplesmente dominou tudo, era descolado. A psicologia explica que o adolescente está numa fase de autodescobrimento no seu lugar do mundo, e por isso surgem diversas tribos, e agora temos mais uma na jogada, os emos. E favor não confundir isso com os góticos, isso daí é outra coisa, mas que nesses anos 2000 aí tudo meio que deu uma misturada legal, mas ainda é outra coisa. Porém, aí que tá a questão, como que tudo isso ficou tão famoso tão rápido? Bom, nos anos 2000 tínhamos o surgimento da cultura da internet que temos hoje. Se você acha que esse negócio de estilo surgirem nas mídias sociais, no Instagram, no TikTok, algo atual, você é todo burrinho. Essa porra existe muito antes do Facebook, e o principal fator pros emos foi a rede social MySpace, e vocês nunca ouviram falar, e assim como eu, nunca tiveram o prazer de usar. Basicamente, era o que tinha antes de surgir o Facebook. E bom, a internet ajudou muito essa tribo, porque se você nasceu nos anos 2000 e usava a internet, é muito provável que tu era um excluído social todo fudido, e isso é algo que os emos abraçam muito, então você provavelmente seria puxado pra esse nicho nas redes sociais. Além de que o MySpace, e não só ele, mas o próprio YouTube, fóruns e sites antigos, eram customizáveis pra cacete. Essa é uma característica da internet antiga. Eles permitiam muita autenticidade. Não é que nem hoje que tu só pode trocar foto de perfil, nome, bio e acabou. Não, antes tu podia mexer em todas as cores, no fundo,
na música que tava tocando de fundo, tudo. Dava pra tu enfiar tua personalidade inteira na sua página. E óbvio que os emos iriam botar a música da sua banda favorita, botar tudo preto, botar suas selfies com seu cabelo cobrindo metade da cara. E sim, os emos foram um dos primeiros a brincar e explorar com selfie. Não foram as gostosas do Instagram que postam selfies da raba. E querendo ou não, se tu tava na internet nessa época, tu iria se deparar com essa cultura uma hora ou outra. A internet facilita muito a comunicação e a espalhar as coisas, e essa estética foi virando moda na velocidade da luz. Mas e no Brasil? Eu queria falar mais da nossa querida nação, até porque o modo como as coisas aconteceram foi completamente diferente. Na época ninguém usava MySpace no Brasil, então o que influenciou muito foi o Orkut, o famoso Orkut, e a principal banda, além das gringas, no Brasil, acredito que foi o Restart. Pelo que eu me lembre, a moda emo, ela... Não que a Avril Lavigne seja emo, entendeu? Eu não sei se ela é ou se ela foi, mas as meninas já se inspiravam bastante nela no início da carreira dela ali. As meninas chegaram primeiro, né, com essa moda. Só que isso era mais no eixo Rio-São Paulo. Agora, em Brasília, tinha essas meninas também, mas elas ficavam mais no canto delas. E chegou essa moda pros meninos também. Foi ao mesmo tempo onde surgiu a moda da banda Restart, da banda Cine. Pelo menos aqui no Brasil ficou muito mais evidente. Sim, por mais que não pareça, eles não eram emo, hardcorezão, tudo preto que a gente conhecia na gringa. Na verdade, eles estavam mais pro lado dos scenes, que é basicamente os emos modinhas que só gostavam de estética visual mesmo. E até por isso eles usavam muito mais cor do que os emos tradicionais. Na verdade, quando os emos ficaram mainstream, a grande maioria nem eram os hardcores, eram mais os modinhas e scenes mesmo, que eram odiados pelos mais tradicionais. Mas é inegável que o Restart trouxe muito dessa cultura de abraçar sentimentos, você ser mais introspectivo, mais romântico, até mais afeminados. No Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, tínhamos outra tribo também, que é os funkeiros. Oh my god, os funkeiros. Essa era uma das maiores brigas da história. Funkeiros versus emos. Porque o emo via o funkeiro como um nóia maluco que só se importava com reduzir a mulher à sua genitália, festa, um estilo de vida boêmia, hedonista, completamente autodestrutivo e fútil, sendo que a vida é muito mais complexa do que isso, e que só escutavam músicas terríveis, repetitivas e que pregavam o ódio. E do outro lado temos os funkeiros, vendo os emos como um bando de baitola de classe média que nunca sofreu na vida e por isso não sabe lidar com sofrimento e agora quer ficar se vitimizando que nem uma putinha enquanto escuta música de viadinho. Não posso ignorar que ambos os lados têm pontos bons aí, mas era um contraste bem engraçado ver os dois brigando. Eu vou ler um artigo aqui do G1 de 2006 sobre o que é ser emo, pra você ter uma noção. Eles não gostam de funk, de nenhum tipo de música que não fale de amor. Na maneira de se vestir, esses jovens costumam combinar os estilos dos punks com elementos do universo infantil, acessórios, cintos da década de 80, sapatos quadriculados também são bem-vindos. Como filosofia de vida, os emos defendem a tolerância sexual e o respeito ao próximo. Eles não têm medo de expressar suas emoções. Mas então por que os emos acabaram? Primeiramente, tem dois pontos principais: a homofobia, machismo e masculinidade tóxica das pessoas da época e a controversa e problemática cultura de autodepreciação, romantização da saúde mental. Enfim, vamos com cada um de uma vez. Essa estética mais introspectiva e a sensibilidade dos emos, e claro, as vestimentas mais complexas, incomodava. Oh, como incomodava. Porque até hoje é assim, mas na época era 1000 vezes pior. Esse negócio de se esforçar demais pra se vestir bem e expressar suas emoções é bem um bagulho de gay. Afinal, quem se preocupa com o visual e expressa as emoções de forma mais intensa é a mulher. Mulher é inferior e devia estar lavando louça. Logo, homens que se preocupam com o visual e não são sigma macho alfa são afeminados e o feminino é inferior. Logo, homem afeminado e gays são inferiores e deviam ser eliminados da terra. Essa é a lógica que se passava na cabeça dos zungabungas da época e ainda tem gente que pensa assim até hoje, o que me deixa preocupado. Olha o Restart, por exemplo, que eu falei. Essa banda literalmente acabou por pura masculinidade tóxica. Na época eu lembro perfeitamente de nunca gostar e não querer escutar, justamente porque o povo botou na minha cabeça que é música de viado. Um bando de garotos emos e bissexuais de modinha. Mas aí você vai ver as músicas hoje em dia deles são músicas normais e boas de escutar. Literalmente não tem nada. E provavelmente se não tivesse essa estética mais afeminada, mais sensível, mais chamativa e diferente, eles não iriam receber o hate que sofreram. Quando eu falo sobre bissexualismo de modinha, é porque essas bandas coloridas estão trazendo isso de uma forma avassaladora. Hoje em dia tá na moda ser bissexual. Aquele vídeo do Felipe Neto é um exemplo do comportamento das pessoas da época. E me impressiona ainda ter gente que concorda fielmente com esse vídeo.
vídeo e preferiam esse Felipe Neto vai se tratar, moleque. Eu lembro da minha juventude ouvindo Legião Urbana, ouvindo um pouco de Cazuza, várias outras bandas que tinham algum tipo de mensagem pra dizer, além de a sua babinha é muito atraente, eu quero te dar um beijo. E pra falar a verdade, literal, esse conceito de você se demonstrar uma pessoa mais frágil e sensível pra conquistar a mulher é uma coisa mais comum possível hoje em dia. É só você ver a porra de uma letra de bandido, né, gente? Como, por exemplo, poesia acústica, essa daqui é de criminoso, hein, gente? É literalmente o que o Felipe Neto critica. Ai, como você é linda. Ai, como eu te amo, como você é tudo. Vamos se beijar, você me faz perder a postura. Essas boiolagens aí que eu nunca vi ninguém criticar. Enfim, e com a homofobia e a masculinidade tóxica das pessoas da época, os emos se tornaram uma das subculturas mais odiadas possíveis. Simplesmente marcavam dias pra espancar emos. Faziam, obviamente, bullying, ataques. Na Rússia, um país que ama a comunidade LGBT, foram criadas leis que proibiam adolescentes se vestirem assim na escola. Já declararam um dia pra espancar emos. No México, grupos de pessoas saíram pra atacar emos e a polícia teve que se envolver pra impedir isso. No Iraque, um país que obviamente respeita muitos gays, em 2012 ficou conhecido algo como o Emo Killing, onde terroristas sequestraram, torturaram e mataram entre 6 a 70 adolescentes que se vestiam como emo. Agora, indo pra outro motivo do ódio que começou contra os emos, esse daqui sim tem muito mais propriedade, realmente é algo preocupante, que é a problemática dessa cultura super melodramática, essa romantização de problemas da tristeza. Os pais, simplesmente com muita razão, começaram a ficar preocupados com as suas crianças tão vibrantes, do nada se tornarem adolescentes cinzas que ficam o dia inteiro no PC, só se vestem de preto e escutam músicas com os temas bem pesados até, e fazem autodepreciação. Isso não me parece algo nem um pouco saudável. Se eu fosse um pai na época eu iria morrer de preocupação também. Querendo ou não, por mais que isso definitivamente não representasse o emo, de fato, a questão do jovem depressivo fudido se tornou muito associado a essa cultura. Antes eram só letras que falavam de problemas pessoais que serviam apenas pra pessoa escutar e se sentir compreendida no meio da multidão, levantar mais essa discussão e parar de fingir que a vida é perfeita o tempo todo. Mas aí os próprios emos foram levando isso pra alma demais conforme tudo ficou mais famoso e mais gente entrou no movimento, e meio que passou a ser parte da estética você ser triste, automutilação, autodepreciação, o se morrer e essas coisas tóxicas que não fazem nenhum sentido. As pessoas ficavam preocupadas se essas músicas e esses estilos não estavam incentivando os jovens a ficarem assim por um puro modismo. Até meus pais, por exemplo, quando eu era criança e usava muito preto em uma pintura, na roupa, sei lá, eles ficavam muito preocupados se eu tava depressivo por conta dos emos. E eu não vou julgar eles por isso. Notícias e matérias eram feitas, começaram a falar que os emos eram um culto perigoso, que incentivava você a se morrer e estava criando adolescentes que não sabem lidar direito com emoções fortes. E isso levaria a consequências severas no futuro. E é irresponsável a indústria da moda e da música encorajar isso. E querendo ou não, eles estão realmente certos. Isso foi um dos principais motivos pro ódio contra essa subcultura. Só que aí começaram a aparecer aqueles caras que espancavam e usavam da violência, usando essa questão como desculpa, mas que no fundo todo mundo sabe que é pra mascarar a homofobia da pessoa mesmo. Até porque é óbvio que uma pessoa que vai literalmente atacar a outra por um jeito de se vestir, tá pouco se fudendo se o estilo dessa pessoa tá fazendo os adolescentes da época ficarem mais problemáticos. E só querem ter um motivo pra demonstrar o ódio sem sentido deles. E aí piorou quando tivemos o caso de uma menina chamada Hannah Bond. Esse caso ficou muito famoso depois de uma matéria do Daily Mail em 2008. E essa menina, ela se morreu com 13 anos, de acordo com a matéria, depois de virar emo. Na matéria diz que a menina começou a se automutilar como uma iniciação ao culto e que isso era comum entre os outros emos. E chegou até falar que a banda que eu citei aqui, antes, a My Chemical Romance, era parte desse tal culto. Não preciso nem dizer que essa matéria tacou o pau e o terror nos pais, literalmente insinuando que a causa da morte dela foi essa subcultura, e obviamente tudo isso fudeu muito a reputação das bandas. Para se defenderem, os emos afirmavam que essas bandas não incentivavam essas coisas ruins, mas sim que ajudavam muito eles a passarem por momentos difíceis e a não se sentirem sozinhos, o que realmente pode funcionar. Mas o fato é que, por mais que obviamente uma pessoa não vai ficar depressiva só porque ela escuta um tipo de música e se veste de uma maneira, como essas matérias insinuam, é óbvio que se você tá triste, você tá depressivo e se coloca em volta de negatividade, isso de nenhuma forma vai te ajudar a resolver seu problema e provavelmente só vai piorar mesmo a situação. Isso é ainda mais perigoso com o público que os emos atingiam, que é justamente os adolescentes, pessoas extremamente vulneráveis. Com todo esse ódio e essas controvérsias, as bandas lentamente saíram das paradas e foram se separando, e os jovens só procuraram outra moda pra seguir mesmo. Eles sumiram e deixaram de existir, mas nos deixaram muitos legados. Como eu disse, essa feminilidade, sensibilidade e os temas sobre saúde mental eram tabus na época, tanto que deu toda essa treta que eu falei, e meio que os emos foram a porta
porta de entrada para as pessoas começarem a falar mais dessas questões e se preocuparem mais. Tanto que hoje em dia todo mundo continua depressivo, mas se vestindo normal mesmo. E outros artistas com estéticas e estilos visuais parecidos surgiram também no futuro, como o emo rap com Lil Peep, tem rappers como XXXTentacion, que fizeram surgir tribos como Sad Boys, que época merda, aliás, que também tinham bastante dessa questão da romantização da tristeza, mas era só isso mesmo, não tinha mais pra filosofia como os emos. Hoje em dia, até o pop punk, que não tá tão associado com os emos, tá mais com os scenes, aqueles lá que eu falei da galera colorida, que é os emos que estão lá só pela modinha mesmo. Temos artistas hoje como o Olivia Rodrigo nesse gênero, e ele também tá bem em alta. Agora temos também a Z-Girls e os Z-Boys, que se popularizou com o TikTok, que eu não sei se dá muito pra considerar uma subcultura. Não é que nem os emos que tudo girava em torno da música e tinha uma filosofia por trás. Aqui é algo bem mais da moda, das vestimentas mesmo. Os próprios góticos, emos e os punks não levam muito a sério as Z-Girls e os Z-Boys, justamente por isso não tem a mensagem, mas é visível que eles têm muita inspiração nos emos dos anos 2000. É quase uma desculpa pra ser emo em 2022, junto com inspirações de coisas mais atuais, como a internet e cultura japonesa. Ainda mais agora que isso tá mais normalizado do que antes. Antes, se tu gostasse de anime, tu sofria bullying. Hoje, se tu não conhece nenhum anime, não tá por dentro que nem eu, você que sofre bullying. Mas as Z-Girls se inspiram nisso com um toque mais modernizado. Na época onde isso estava mais no hype, há uns anos atrás, realmente as Z-Girls e os Z-Boys levavam bastante hate, mas pelo meme, você vai no shopping e pô, tem um grupo de adolescente, só as minas com delineadão, um corsetezeira, meteu uma meia calça, uma botona, o cabelo pintado, que passa por tu já com a cara de ódio, olhando de cima pra baixo mesmo pra mostrar atitude. Mas o que eu posso fazer, sociedade? Me desculpa, porém eu acho essa porra linda pra caralho, e os emos só são meio vergonhosos mesmo, mas isso aqui real, eu pago palma. Surgiu até uma mina chamada de Beli Belinha, oh no, e ela tem muito dessa estética aí, infelizmente aí pra galera dos Z-Boys das Z-Girls, que estão com a imagem manchada por causa dela, né? Mas fazer o quê? Eu acho que até hoje podemos dizer que tem uma levezinha rivalidade entre os crias e essa galerinha aí mais alternativa, mas não parece ser tão foda quanto era antes, entre os funkeiros e os emos. Só parece que ambos acham que eles são vergonhosos mesmo. Os crias olham pro alternativo e falam, que moleque estranho, deve sofrer bullying, ter depressão. E o alternativo olha pro cria e fala, mano, tu literalmente mora em condomínio, por que é que você acha que faz parte da favela da Rocinha? Mas não acho que isso seja uma coisa grande, então é assim que se encontra o mundo hoje. Não temos emos, mas temos Z-Girls. E meio que a mensagem que eles tinham antes, de pô, expressem seus sentimentos, você não tá sozinho, ou a temática da liberdade de gênero e a tolerância sexual, não virou algo de uma tribo só, virou algo da juventude atual em geral. E você pode até ser como eu e achar os emos dos anos 2000 só vergonhosos pra caralho, olhando hoje, mas eles estavam à frente do tempo, moldaram muito do pensamento da geração atual. Naquela matéria que eu citei do G1, ela caracteriza algumas das atitudes dos emos como trocar beijos, carinhos e abraços em público, não importa o sexo, o que importa é a demonstração de afeto, falar mal da violência e preconizar o respeito e a tolerância sexual. Mano, isso daqui não é algo dos emos, é algo de uma pessoa normal, mano. Felizmente os emos vieram aí, me arrisco a dizer, fizeram as pessoas ficarem mais tolerantes às diferenças e mais humanas. Um agradecimento especial aos parceiros do canal. Muito obrigado ao Palito KKJ, que virou membro aí de novo no nível 2, e muito obrigado a todos os outros membros que ajudam a manter esse canal vivo. Valeu, é nóis e deixa o like, adeus.